Então, quando a gente fala de contextualização, é o primeiro parágrafo, tá? A tese da autora ocorreu em qual parágrafo? Ana Clara, acorda para a vida. Segundo parágrafo. Tem que acompanhar. Você estava assim, ó. Ah, tá, beleza. Sem problema. Discussão da situação problema por meio de argumentos e contra-argumentos. Terceiro ao sexto, correto. A atualização do caso apresentado no início. Houve uma atualização? Não. Então, coloquem não há. E avaliação final da situação problema também não há. Os dois últimos parágrafos dessa dissertação fazem uma proposta intermediária para agradar tanto os partidários do projeto quanto os seus opositores, ou retomam a tese da autora, seus argumentos e seus contra-argumentos? Qual dos dois? Segundo, de que forma a autora ficou conhecendo os argumentos dos opositores do projeto? Ou seja, qual foi a fonte utilizada? Por meio de uma pesquisa, correto. Qual construção a autora usa para apresentar essa fonte? Em pesquisa realizada, coloquem entre aspas. Em pesquisa realizada, entre aspas, terceiro parágrafo. Isso. Letra B. Para citar os argumentos dos que se opõem ao projeto, a autora emprega qual tipo de discurso? Direto ou indireto? Indireto. Relacione abaixo os argumentos dos opositores do projeto. Argumento 1. O trânsito fica mais intenso e o trânsito vai ficar mais intenso e provocar acidentes graves. É o primeiro argumento, tá? O trânsito vai ficar muito intenso e provocar acidentes graves. Argumento 1, o trânsito vai ficar muito intenso e provocar acidentes graves. Oi? Mas ele pode aumentar, a tendência é aumentar. Argumento 2, a avenida perderá sua tranquilidade por causa do barulho. A avenida perderá sua tranquilidade por causa do barulho. Isso, por causa do barulho. Argumento 3. A aglomeração de pessoas fará o índice de violência aumentar. A aglomeração de pessoas fará o índice de violência aumentar. E da Covid também. Agora o assunto não é a Covid, é o trânsito, né? Fará o índice de violência aumentar. Argumento 4. As obras do projeto são desnecessárias. Vírgula. As obras do projeto são desnecessárias. Repete de novo, professor, o argumento 4. As obras do projeto são desnecessárias, vírgula. Eu estou repetindo. Vírgula. Pois na cidade já existem lugares apropriados para o lazer. De pessoas, será? Não entendi. Ó, o projeto, as obras do projeto são desnecessárias, pois na cidade já existem lugares apropriados para o lazer. Pois na cidade já existem lugares apropriados para o lazer. Argumento 5.
O dinheiro das obras deveria ser gasto na construção de hospital. O dinheiro das obras deveria ser gasto na construção de hospital. Vírgula. Isso, vírgula. Postos de saúde, vírgula. Escolas, vírgula. Creches, vírgula. Eles constroem, mas eles demoram um ano, eles demoram 1 milênio para construir tudo. Casas, etc. Repetindo, o dinheiro das obras deveria ser gasto na construção de hospital, postos de saúde, escolas, creches, casas, etc. Vocês sabem que isso daí é uma forma de desvio, né? Desvio de dinheiro público. Professora, mas eles demoram um século para construir. Um século rodando. É um pires com faixa pesada. Não, mas eu tô falando de obra pública. Esse monte de ponto de ônibus no meio da rua, ocupando o fluxo de carro. É uma forma de desviar dinheiro público. O aquário do Pantanal é outro. E nem vai ficar pronto, tá? Não se mudam. Pois é. Número 4. Depois do primeiro argumento, a obra emprega 2 advérbios para apresentar ao leitor os argumentos seguintes. Quais são esses advérbios? Também e ainda, correto. Associe os argumentos dos opositores do projeto aos contra-argumentos da autora. O trânsito vai ficar muito intenso e provocar acidentes. Apareceu o contra-argumento aqui? Não, né? A avenida perderá a sua tranquilidade por causa do barulho? Quais foram os itens que vocês colocaram como contra-argumento? Tá, então o primeiro é o número 2. 1, 2, 3, 4. E o quarto é o número 2 também, né? São o contra-argumento. Então a ordem ficou 2, 4, 4, 2, 3. Isso, 2, 4, 4, 2, 3. Também e ainda. Letra A. Há algum argumento que não recebeu contra-argumentação? 1 e 5. Sim, o argumento 1 e o 5. Letra B. Assinale as construções que a autora usa para introduzir seus contra-argumentos. O que eles não entendem é que... E concordo com os outros moradores que afirmam que... Então, é o segundo e o último. Eu falo que não é para vocês colocarem verbos na primeira pessoa, aí eu dou um texto, e o material tem em primeira pessoa. Concordo que... Errado. Se você fizer um texto no Enem da vida, você vai perder ponto porque está na primeira pessoa. Porque o texto, ele requer uma objetividade sobre os fatos que você está argumentando. Dissertativo argumentativo. O dissertativo argumentativo, ele precisa estar na primeira pessoa, terceira pessoa singular. No máximo, gritando primeira pessoa plural. Mas esse uso, na minha opinião, concordo, acredito, abortem. Tentem não escrever, tá? Porque vocês precisam treinar daqui para frente. Porque é o texto que é cobrado, porque ele exige um maior conhecimento do acadêmico, né, do participante da prova. Que texto pode usar primeira pessoa? Singular. Primeira pessoa? Singular.
você escreve uma crônica, um conto, aí você pode. E poesias. Número 6. A autora menciona outra fonte além da pesquisa. Qual é? O gerente da infraestrutura da prefeitura da cidade. O gerente da infraestrutura da prefeitura da cidade. O gerente da? O gerente da infraestrutura da prefeitura da cidade. Letra A. Por meio de qual palavra e expressão essa fonte é introduzida no texto? De acordo com. A expressão é de acordo com, tá? Para relatar as informações dessa fonte, o autor usa o discurso direto ou indireto? Indireto novamente, tá? Vamos analisar a maneira como os parágrafos estão relacionados. Faça a atividade a seguir. Letra A. No início do terceiro parágrafo, a autora escreve: entretanto, nem todos pensam assim. Assinale as alternativas corretas. Isso aqui é oração subordinada, nem expliquei aqui para vocês. Oi? A letra A é de acordo com e a letra B é discurso direto. Indireto, eu falei errado, tá? Número 7, vai entrar a parte de oração subordinada. Eu não vou me estender nesse assunto, porque não é conteúdo desse bimestre, tá? Nós vamos estudar no próximo bimestre. Mas olha só, aqui está dizendo que a conjunção entretanto é aditiva. Não. Entretanto é adversativa. A conjunção entretanto é adversativa, então a segunda tem que marcar. O emprego da conjunção, entretanto, não está de acordo com a norma padrão, porque não estabelece oposição com o conteúdo do parágrafo anterior. Não. O emprego da conjunção, entretanto, estabelece oposição com o conteúdo. E ele estabelece, então está correto. Então, vocês vão marcar a segunda e a última. Hã? Agendas de quem que é, de quem que é, de quem que é. Pega aqui, fazendo favor. 10h21. Letra B. Vocês sabem dizer para mim o que é uma paráfrase? Eu já devo ter falado na aula, por conta dos memes. Paráfrase, isso. Paráfrase é quando eu coloco... eu me aproprio de textos. Me aproprio, não é plágio, não. Plágio é outra coisa, tá? Eu me aproprio de textos consagrados, textos que já foram publicados, e cito quem escreveu. É uma paráfrase, daí você coloca entre aspas, cita quem escreveu e tal. Aí, legal. Agora, se você fala, eu só sei que nada sei, como se você tivesse falado isso, aí é plágio, tá? Pode dar exemplo, sem ser E por quê? Foi o que me veio na minha cabeça. Aqui. Qualquer coisa que foi consagrada é uma paráfrase. A música Monte Castelo, da Legião Urbana, Amor é Fogo, ainda que eu falasse a língua dos homens, que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria, é só o amor que é paráfrase inteira a música. Porque ele buscou trechos da Bíblia, Coríntios 13, e o soneto de Luiz Vaz de Camões. É uma paráfrase. Sim. Quando eu não altero o sentido daquilo que ele disse, eu coloco conforme ele disse. Eu parafraseio, né? Agora, quando eu altero o sentido, aí é uma paródia, tá? Eu não posso fazer isso, né? Quer dizer, a paródia, ela não é errada como o plágio. O plágio é errado. É quando eu pego aquele sentido e falo, é meu. Foi eu que disse.
Aí é errado. É tipo uma foto assim, a lua é azul e o claro. Não, eu falei isso, eu gosto. Viu que é azul. Você pode, por exemplo, até falar caneta azul, azul caneta lá, e falar que é sua. É um plágio, porque ele já é uma música muito feia, por sinal. Mas ela ficou conhecida, né? Todo mundo sabe quem escreveu. Nossa Senhora! Letra B. Uma paráfrase adequada para nem todos pensam assim seria: nem todos pensam o oposto do que eu penso, ou nem todos pensam do mesmo modo que eu. Segundo item. Justifique. Eu quero silêncio. Justifique o emprego da conjunção porém no início do 5º parágrafo. Porém, é uma conjunção adversativa. Podem colocar aí. Porém, é uma conjunção adversativa que expressa ideia oposta ao que foi dito anteriormente. É uma conjunção adversativa que estabelece oposição com o conteúdo do parágrafo anterior. Ela pode ser A B vai ser qual? Segundo item. Ela pode ser substituída, a palavra porém, por entretanto, todavia, contudo, mas, tá? Oposição ao conteúdo do parágrafo anterior. A letra D é o primeiro item e a letra E é o segundo. Qual o conteúdo em relação Do parágrafo anterior. Ó, a conjunção por isso, no início do 6º parágrafo, remete ao parágrafo anterior, tá? Ele retoma o parágrafo anterior, no qual ele explica um de seus argumentos, tá? Ele retoma, ele explica, por isso. Você vai marcar o primeiro item. Na letra E, portanto, é uma conclusão. Portanto, algo, né? Logo, algo. Então, é a conclusiva e estabelece concordância com o parágrafo anterior. Número 8. Um dos critérios para avaliação da dissertação escolar é o respeito da norma padrão da língua portuguesa. Vamos observar se a autora do texto atende a esse quesito. No que diz respeito à regência verbal, a frase a seguir está inadequada. Como se explica essa inadequação? Os eventos culturais e a prática de esporte poderão contribuir e incentivar o desenvolvimento de habilidades de muita gente. Como que fica isso aqui? Olha só, são 2 verbos, né? E 2 verbos que precisam de complementos verbais diferentes. Quais foram os verbos que apareceram aqui? poderão e incentivar? Poderão contribuir e incentivar, né? Então, contribuir, ele é transitivo indireto e pede preposição. E o incentivar é direto, tá? Então, coloquem assim. O verbo contribuir é transitivo indireto e o verbo incentivar é direto. O verbo contribuir É transitivo indireto e o verbo incentivar é direto. Agora tem que reescrever para ficar certo, tá? Vocês vão olhar do jeito que está aqui, eu vou falar o que vocês vão mudar. O verbo contribuir é transitivo indireto e pede preposição, e o verbo incentivar é direto. Vou colocar isso aqui. Pode colocar se tiver espaço. Não, isso é uma locução verbal. O verbo principal é contribuir. Oi. Se a eu colocasse na colocar o verbo, ele vai falar se é. Eu faço questões similares ao que vocês estudam durante o bimestre. Pelo menos eu tento, né? É tipo isso aqui? Não, assim não. Eu tenho que fazer de alternativa. Esse negócio de prova.
as provas? Sim. Porque eu vou fazer igual que os que estão online, eu não vou fazer prova diferente. Porque eu acabo prejudicando vocês. Professor, não precisa fazer diferente. Tem uma relação que dá para fazer escrever. E tem. Tem. I. Sem I. Sem N. Ó, como que fica aqui? Prestem atenção. Ah, professora, agora em vídeo eu acho que é mais fácil, porque só tem um gabarito lá, vocês marcam X e só o gabarito e depois Os eventos culturais, silêncio. Os eventos culturais e a prática de esporte poderão contribuir para o desenvolvimento. Como é que vai ser escrito? Eu estou falando aqui, escrito. Ué, mas se você for escrever, vai ser os eventos. Tá, vamos. Os eventos culturais e a prática de esporte poderão contribuir para o desenvolvimento. Os eventos culturais e a prática de esporte poderão contribuir para o desenvolvimento de habilidades de muita gente. Os eventos culturais e a prática de esporte poderão contribuir para o desenvolvimento de habilidades de muita gente. Vírgula. E até mesmo incentivá-las. Esse vá tem acento aí, tá? Por favor. Coloquem hífen e coloquem um pronome oblíquo aí, las. Incentivá-las à prática de esportes. Os eventos culturais e a prática de esporte poderão contribuir para o desenvolvimento de habilidades de muita gente, vírgula, e até mesmo incentivá-las a praticar esportes. Praticar esportes, isso. Vou pular lá para 24. Número 1, número 2, número 3 e número 4. Tá? Oi? A segunda. Ó, complete este quadro. Vamos lá para a página 24, tá? Complete este quadro de regência verbal. Ela servirá de material para a consulta dos seus estudos. A definição é verbo que sozinho constitui o predicado. Como que é o verbo que só aparece ele, não tem complemento? Intransitivo. Coloquem ao lado. Verbo que exige um complemento sem preposição. Transitivo e direto. Transitivo direto, sem preposição. Verbo que exige um complemento com preposição. Transitivo e direto. Indireto. Então, a ordem ficou verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto. Verbos que têm dois complementos. Direto e indireto. Verbo transitivo direto e indireto. Vocês podem colocar a sigla também, tá? VTI, VTDI, podem colocar, tá? Ó, verbo intransitivo é o primeiro. O segundo, verbo transitivo direto. A sigla, VI. VTD, VTI e VTDI. Obrigado. Na frase, o médico assistiu o doente. É no sentido de presenciar ou de ajudar? Ajudar. Escreva uma frase em que o verbo visar signifique pretender. Vou falar a frase para vocês, tá? Se vocês... Hã?
O vereador visava a um alto cargo no governo federal. O vereador visava a um alto cargo no governo federal. Eu visei Ó, trabalhar. esse A1. A é preposição, um é o artigo, né? Então, o vereador visava um alto cargo no governo federal. Professora, eu visei ir para São Paulo, tá certo? Não, Não? não, o verbo não está correto. Né? Agora, eu visava ao curso de medicina. Aí, visar no sentido de almejar. Aí, sim. Os alunos concordam com a decisão do professor. Professora, Pode falar. minha mãe visa ajudar-me em minhas tarefas. Tem no sentido de vistar, de por visto, tem vários tipos, tá? Por isso que eu falei. Eu vou voltar aqui na parte de visar, olha só. Com é preposição? Com é. Visar tem no sentido de mirar e no sentido de almejar. Ó, visei o cheque. Ó, assinar por visto. É nesse daqui, ô Mariana. Dá o exemplo que você deu. Ele é VTD. No sentido de mirar, visei o alvo. De mirar, de colocar mira aqui. E do desejar, VTI, visei ao cargo. Tá? No sentido de almejar, é VTI. Pode falar. A gente vai ter que memorizar os verbos no sentido deles, transitivo e intransitivo. Não necessariamente, porque eu vou dar as frases. Você vai olhar. Tem preposição, você já sabe, que é VTI, por exemplo. Então você não vai colocar os sim, obrigado. Vai. O verbo concordar na 4, última. O verbo concordar é transitivo indireto, pois exige complemento com preposição. Ele é indireto, pois exige preposição. Tá? Agora, eu vou fazer o seguinte. 10h36. Vamos fazer a correção. Eu tô querendo... Não, sabe o que é? Eu vou voltar na parte de regência para eu explicar novamente, porque vai ficar de exercício para vocês fazerem. Tá? É da tarefa. Sim. Eu vou fazer o seguinte, com esse tempo de aula, eu vou retomar na parte de regência para eu explicar novamente as regras. Por quê? Vocês farão isso aqui como tarefa, tá? Mas aí fica naquele horário que fica todo mundo falando ao mesmo tempo, aí fica difícil. A senhora tem que fazer... O CA. Tem que deixar uma aula inteirinha só para corrigir, professora, porque agora a gente está meio atrasado. Por que atrasado? A gente terminou até a apostila? Ah, sim, professora. Não, atrasados nós não estamos. Sim. Atrasados nós não estamos. Não, vamos fazer então aqui. A senhora vai de produção? A senhora... Vamos na produção. Posso ver? Não, mas aí aí na prova de vocês eu não vou poder, eu na verdade não vou e vou, né? Porque transitividade verbal é regência. Eu só não vou poder trabalhar os verbos Então, a senhora que vai tem. ter que colocar assim, ó. Esse verbo aqui tem que colocar lá, eu posso ter transitivo. Não, aí não. Eu só vou falar se é objeto direto ou objeto indireto. Eu fico amarrada nisso. Obrigado. Mas mesmo assim vocês têm dificuldade. Obrigado, senhora. A senhora não é tão rápida que parece? Oh, olha aí só, número 2. Vamos fazer aqui na produção número 2. Não, eu vou fazer porque senão... Eu estou Ó, vocês podem ver aqui a imagem. Vocês estão vendo a imagem, né? Olha só, ela fala que traz ambiguidade. O que vocês observam nessa ambiguidade? Nada? Observam sim, prestem atenção. Oi. Eu ia, mas aí ficam reclamando porque eu não corrigi aqui, vai ficar para trás.
Tá, vou fazer pela maioria. O que, que vocês acham? Porque isso daqui não vai interferir muita coisa na... Tá, beleza. Oi? Professora, não compensa você explicar? Não, compensa sim. Compensa sim. Vai, rapidão. Porque também isso aqui é mais de opinião, mais pessoal. É, por isso. Fala, eu escuto. Você vai explicar, Vou. aí a gente vai fazer uma atividade agora. Aham. Aí na próxima aula eu corrijo, tá? Porque eu preciso da regência, isso é fato. Isso daqui eu vou fazer o outro, tá? Ó, pesquisa, na hora que você tiver oportunidade, pesquisa. Na verdade, é na psicologia que vem isso, é Gestalt o nome. Na Gestalt, você vai olhar imagens em que cada pessoa pode ter percepção de duas figuras, ou só uma cada um, ou das duas. Aí tem o que você vê uma velha e vê uma jovem, você tem o que você vê um careca, tem várias coisas. Tem um velho tocando violão, aí parece uma casa, é bem um rosto. Tá, então, ó, prestem atenção que é matéria do exercício que vocês farão para casa. Quando nós falamos em regência verbal, nós precisamos entender que o mesmo verbo apresenta significação diferente e transitividade diferente. O mesmo verbo apresenta significação diferente e também transitividade diferente, tá? Então, a lista dos verbos que estão aqui, eu já falei para vocês que existe até dicionário só de regência. Vocês vão estudar logo o que vocês estão vendo aqui. Não vai ser nada que tem lá no dicionário, não, tá? Olha só. Eu não tenho esse dicionário. É caro, eu não comprei. Ó, então, nós temos os principais verbos que são os mais utilizados. Os verbos agradar, assistir, aspirar, querer, visar, agradecer, pagar e perdoar, avisar, comunicar, informar, chegar, ir, vir, esquecer, lembrar, esquecer-se, lembrar-se, morar, residir, namorar, obedecer, desobedecer e preferir. São eles. Mas esse não pode colocar de sentido diferente, não. Posso também, mas não é uma regra. Olha só, o que é regência verbal? É a relação que existe entre um termo regente. O que é o termo regente? É o verbo. E um termo regido. O que é um termo regido? É o complemento. O termo regente é o verbo e o termo regido é o complemento. Os verbos com regência diferente não podem ter o mesmo complemento. Entendeu? É aí que ocorre o erro. Ó, o verbo com regência diferente não pode ter o mesmo complemento. Por quê? Porque ele é regente diferente. Ele é transitivo direto, o complemento não pode ser indireto. Né? Lógico, né? Entrei e saí da sala. Está errado. Eu entrei na sala e saí dela. Não, e dela saí. Ó, eu entrei na sala e dela saí. O verbo sair, ele é intransitivo. Tá? Aí, olhem só. O verbo agradar. Acariciar, fazer carinho, verbo transitivo direto. O verbo ser agradável, no sentido de ser agradável, é verbo transitivo indireto. Então, olhem só os exemplos. A moça agradou o cachorro, fez carinho no cachorro. Então, ele é transitivo direto. O termo o cachorro, que é o complemento regido, ele pode ser substituído por um pronome equivalente, que é o pronome oblíquo. A palavra não é masculina, o cachorro? Então, eu preciso de um pronome masculino que faça equivalência à palavra cachorro, que é o. Se fosse os cachorros, no caso, na frase, seria os. Então, tem que ter essa concordância na nossa língua.
Ser agradável, verbo transitivo indireto. Sua sugestão agradou ao professor, de ser agradável a alguma coisa. Então, esse verbo é transitivo indireto. Eu posso substituir o termo, o complemento verbal, por um pronome equivalente. Qual que é o pronome oblíquo que tem função de objeto indireto? Ye ou yes. Eu estou falando só de um professor? Então, é lhe. Se fosse mais de um professor, yes. Verbo assistir, nós temos ajuda auxiliar, socorrer, verbo transitivo direto. Ver, presenciar, transitivo indireto. Pertencer, dizer respeito a, transitivo indireto. Morar, residir, intransitivo. Então, o verbo assistir, ele pode ser até intransitivo. Vai depender do contexto. Então, por isso que eu falo, analisem o contexto daquela frase. Em que contexto esse verbo está? Ele está no sentido de residir? Se ele mora, né, no caso, ele é intransitivo. Eu assisto em Curitiba. Em Curitiba não indica lugar? Não é lugar? É adjunto adverbial. Então, ele não pode ser complemento do verbo. E logo, o verbo é intransitivo. Tá? O médico assistiu o doente. Só um pouquinho. O médico assistiu o doente. O doente pode ser substituído por um pronome equivalente. O. Se fosse os doentes. Os. Pode falar. Assim, se a senhora colocar assim na prova, a senhora não pode colocar para escrever uma frase com tal verbo, né? Porque, né? Pode. Tudo que esteja dentro desse contexto eu posso cobrar. Mas vamos pensar no seguinte, vamos pensar em estudar o conteúdo para depois a gente pensar na prova. Não vamos sofrer por antecipação, vamos pensar no conteúdo, nos concentrar nisso aqui. Não nas possibilidades, nem comecei a fazer prova ainda, tá? Olha só, o médico assistiu o doente é o complemento regido. O doente é um complemento, é um objeto direto, então eu só posso substituir por um pronome equivalente de objeto direto, seria o, a, os, as, tá? Assistir ao jogo, assistir a ele. Esse a tem função de preposição, tá? Esse direito assiste a quem? Assiste a você. Então, no sentido de dizer respeito a alguma coisa, ele é transitivo indireto. Assisto em Curitiba. Em Curitiba indica lugar, ou seja, é uma circunstância de lugar, advérbio. Portanto, o verbo assistir, ele é intransitivo. Ele apresenta o sentido de morar, residir. O verbo aspirar, sorver, cheirar, ele é transitivo direto. Aspirar, no sentido de desejar, almejar. Vocês podem ver que tem, ó, o verbo aspirar, no sentido de almejar, desejar. Tem o verbo visar, no sentido de desejar, almejar. Os dois têm transitividade igual. Eles são transitivos indiretos. Porque eles expressam o mesmo sentido, a mesma ideia, né? Então, os complementos verbais desses dois verbos serão objetos indiretos e podem ser substituídos por pronomes oblíquos equivalentes à função de objeto indireto. Então, tudo vocês precisam analisar o contexto. Analisando o contexto, vocês conseguem identificar, sim. Aspirei o ar puro da manhã. Aspirei ao cargo de professor. Aspirei a ele. Querer, no sentido de desejar. Quero o computador pronto para a aula. Quero quem? O computador. Então, o termo o computador foi substituído pelo pronome oblíquo o. Quero bem a meus pais. Quero-lhes bem. Esse lhes está se referindo a um termo que estava no plural. Foi substituído. E o verbo querer, nesse sentido, de estimar, de ter afeto, ele é transitivo indireto. Portanto, precisa de um objeto indireto, um complemento verbal. O verbo visar, por visto, VTD, visei o cheque, no sentido de vistar, quando eu visto o material de vocês. Por visto, esse daqui é no sentido de assinar, é verbo transitivo direto. No sentido de mirar,
é transitivo direto, visei o alvo. Então, eles podem ser substituídos também por pronomes oblíquos com função de objeto direto. Desejar, pretender, visei a ele, visei o cargo, ao cargo de diretor, verbo transitivo indireto, tá? Aqui nós temos mais verbos, mais regências. O verbo agradecer, ele pode ser transitivo direto, transitivo indireto ou transitivo direto e indireto. Você agradece o quê? A alguém, né? Agora, se você preferir também, você pode usar agradeci aos amigos ou agradeci o presente. Então, quer dizer o quê? Que esse verbo eu posso usar, mas eu posso usar tanto o complemento verbal, objeto direto, complemento verbal, objeto indireto, eu posso usar os dois, tá? Ele permite o uso desses dois complementos verbais. Vai depender do uso de quem vai escrever isso, né? Ó, agradeci o presente aos amigos. Agradeci o presente, agradeci aos amigos, né? Então, quando eu agradeci o presente, eu substituo por um pronome equivalente. O presente não está no masculino singular? Pronome oblíquo masculino singular, o. Agora, eu agradeci aos amigos. Eu agradeci lhes. Agora, eu não posso usar dois complementos verbais com dois pronomes. Ou eu vou usar um, ou eu vou usar o outro, tá? Então, fica. Cadê? Agradeci o presente aos meus amigos. Agradeci aos amigos, né? Então, aqui, também os verbos pagar e perdoar servem da mesma forma. Você paga alguém, paga o quê? Alguém, né? O verbo visar, comunicar e informar são verbos transitivos diretos e indiretos. Se você avisa algo a alguém, né? Então, eles são transitivos diretos e indiretos. O verbo chegar, vir, ir são intransitivos. Então, o que aparecer após esses verbos terá a função de adjunto adverbial e não de complemento verbal, tá? O verbo esquecer e lembrar, eu falei para vocês, quando eu uso o pronome se e esquecer-se, né? Se eu uso se, eu sou obrigada a usar a preposição. Se eu não uso se, eu não uso a preposição, tá? Então, esquecer é transitivo direto e esquecer-se é transitivo indireto. Morar e residir é intransitivo. O verbo namorar eu já falei para vocês que não se usa namorar com, e sim namorar o ou namorar a. Ele é transitivo direto. O obedecer é transitivo indireto, não tem boca, tá? Você obedece a alguma coisa. A quem. O verbo preferir, ele é transitivo direto e indireto. Ele tem duas transitividades, tá? Só que nós utilizamos muito na linguagem coloquial, tá? Nós utilizamos muito na linguagem coloquial. Por exemplo, prefiro um bom livro do que uma série de TV. Não é do que uma série de TV. É inadequado, tá? Eu prefiro um bom livro a uma série de TV. Eu não uso do que. Professora, esse TV está dando para a professora, né? Tá o quê? Esse TV aqui. O que tem? Não. É que nós utilizamos o T e o V, né? É o comum. Não quer dizer que seja o certo. Tá? Tá? Se escreve assim. É que nós utilizamos o T e o V. Tá? Então, esses são os itens relacionados à transitividade verbal.
Então, na hora que vocês forem fazer exercício, só um pouquinho, na hora que vocês forem fazer os exercícios, consultem a transitividade dos verbos que está no material de vocês, para vocês fazerem. Observem o sentido, o que aquele sentido pede, o verbo, se ele é regido por preposição, tá? Façam isso na hora de responder as questões. Pode falar. Não, não é. Qual pronome? O ou, o a que eu falei para você? Não é para abreviar, é para substituir. Por exemplo, sempre quando a gente fala em texto, fala em coesão. O que é a coesão? É utilizar palavras equivalentes que deem sentido àquele texto. E para evitar também a repetição. Porque daí você pega, vai escrever uma coisa e você está falando lá do cachorro, né? Agradei o cachorro, uma coisa assim. A moça agradou o cachorro. Aí eu vou repetir de novo a palavra cachorro. Então, em vez de repetir a palavra cachorro, eu uso um pronome equivalente a ele. E isso daí entra na parte de coesão, tá? Era só isso? Ia falar alguma coisa? Eu ia falar que, olhar aqui, posso, na hora da prova. Você fica sofrendo por antecipação, fala. Isso. Ô, Ana, bitransitivo existe, sim. Por exemplo, o verbo preferir, ele é transitivo direto e indireto. Deixa eu ver aqui mais. O verbo avisar, ele é transitivo direto e indireto. Esse verbo que tiver mais de um complemento verbal, Professora, ele é chamado de bitransitivo. Oi. então, tipo assim, no caso, morresse, Não. contar. Morrer é intransitivo. Contar, ele vai ser intransitivo, né? Contar em que sentido? O aluno tá louco. De fofocar? Não, o aluno tá louco. De fofocar, eu conto algo a alguém. É transitivo direto e indireto. Eu fofoco. A minha fofoca não tem sentido de não ter um assunto a fofoca e não ser contada para outra pessoa. Por isso que vocês precisam analisar sempre o sentido que aquela palavra expressa. Independente de saber análise sintática ou não. Nós somos falantes da língua. Tá? Então, nesse restinho de aula, vocês podem começar a fazer exercício do CA, tá? Aí, nas próximas aulas, eu corrijo a parte do CA de produção. Porque, tipo assim, professora, hora nenhuma eu ouvi você falar sobre o bitransitivo. É por isso que eu resolvi perguntar. Mas o bitransitivo, ele é nesse sentido, tá? Ele apresenta dois complementos verbais. No material de vocês, tem alguns verbos que são bitransitivos. O verbo agradecer, pagar e perdoar. O verbo avisar, comunicar, informar. O verbo esquecer, não, preferir. Ele tem dois complementos verbais.
Professora, na página 9, exercício 2, tipo, eu prefiro chocolate ao leite. É chocolate, né? Deixa eu ver aqui. Isso. Tá certo. Professora, eu não entendi a 11. Aonde você vai substituir a palavra na qual se refere os termos lá. E, lá e esse serviço. Então, dá um exemplo de como ficaria o lê. Em breve, um robô vai lhe entregar, vai entregar a você. É até qual mesmo? É até. Ah, tá.
para fazer até 17? Sim. Até 17. Professora, aonde se refere o lugar onde vai estar em bloco. Só um pouquinho. Número 11? Não, É o número 11? a palavra aonde se refere a onde vai, lugar que está. Indica direção. Aonde, direção. Onde, lugar fixo. Aonde vai. Isso. Ah, tá.
Professora, eu terminei. Vai precisar mandar foto? Isso. Até a próxima aula, tá? Vou fechar aqui já. Ah, Dispensar tchau. vocês, tá? Até a próxima aula. Tchau. Essa música